Você já deve ter ouvido falar sobre várias histórias da Bíblia, como a entrada do pecado no mundo, o primeiro assassinato, a destruição de Sodoma e Gomorra, o grande dilúvio e a Arca de Noé. Mas será que as histórias que você ouviu batem de acordo com a palavra de Deus? Olá pessoal, estamos aqui para compartilhar com vocês mais um assunto bíblico e hoje iremos falar sobre Páscoa. Você que está aí do outro lado me escutando, você sabe o que é a Páscoa, qual o significado e de onde surgiu? Para muitos, a Páscoa se resume em beber vinho, comer peixe e comprar ovo de chocolate. Porém, a Páscoa, no seu contexto geral, nos traz a ideia de liberdade e ressurreição. A Páscoa é a celebração dos judeus que comemoram a saída do Egito. Na Páscoa comiam-se ervas amargas, pães sem fermento e cordeiro. Comiam no assado, não podia ser cozido. Em suas casas a comiam. E o sangue do cordeiro era posto nos umbrais das portas, que era um símbolo de resgate ou livramento. A comida não poderia sobejar. O que, porém, sobrasse seria queimada. Assim comiam a Páscoa, lombos cingidos, sandália nos pés e cajado na mão. Às pressas comeriam. Era a Páscoa do Senhor. Esse era o ritual da comemoração da Páscoa dos judeus. Agora, por que eles comiam a Páscoa dessa maneira? Todo mundo vestidinho, arrumado como quem fosse viajar, cajado na mão, sandália nos pés. Não poderia deixar comida, como se não fossem mais voltar para aquele lugar. Por que eles faziam isso? Para relembrar o último dia que seu povo esteve na terra do Egito, esteve na terra da escravidão. Naquele dia, o anjo da morte passou na terra do Egito e entrou em cada casa que não tivesse os umbrais das portas melados com sangue e eliminou o primogênito de cada família. E desde então passou a ser celebrado anualmente a festa dos pães ázimos e a festa da Páscoa, para relembrar a libertação do povo de Israel da terra do Egito. Atualmente, porém, a festa não é bem dessa maneira. Acontece assim: a família se reúne, as mulheres da casa acendem 2 velas e toda a família vai para a sinagoga. Após voltarem, todos se reúnem à mesa e começa a celebração da cerimônia e a leitura de um livro chamado Haggadah Shel Pesach, que é a história de Pessah, ou seja, a história da Páscoa. A primeira coisa que se faz é a reza do vinho, o Kiddush. Durante a leitura da Haggadah, que é o livro que eu acabei de citar, se bebem 4 copos de vinho. A próxima oração a eles fazerem é o Shekeyanu. A oração é assim: Baruch atah Adonai, Eloheinu melech Adam, Shekeyanu, Vekimanu, Veiugianu, Lisman Azé, que quer dizer: Bendito sejas, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos concede vida, nos sustentou e nos permitiu chegar a essa ocasião. Depois da reza, é a vez do Keara, uma bandeja com algumas comidas. A primeira é o carapaz. Carapaz pode ser diferentes vegetais para que o embebam em água com sal e comam. A água com sal representa a lágrima dos escravizados no Egito. Leem passagens do Êxodo e comem ervas amargas, uma espécie de pasta de frutas e um pedaço de frango, o zroa, que representa o cordeiro pascual. E também o matzah, que é o pão sem fermento, o pão asmo. O jantar demora 4 horas. E no final, eles dizem uma frase da Páscoa judaica, que é esta: Lashana Abba Biru Shalai, que quer dizer que no ano que vem nós estejamos em Jerusalém. E assim é celebrada a Páscoa dos judeus. Já a Páscoa dos cristãos relembra a crucificação e morte de Jesus e celebra sua ressurreição e vitória sobre o pecado e a morte. Os católicos celebram da seguinte forma: existe um período de 40 dias de preparação, também conhecido como Quaresma, vindo assim
depois a celebração da Páscoa. Durante esse período eles evitam comer carne e tocar em sangue, porque, de acordo com eles, fazem isso em respeito ao sangue de Jesus que foi derramado na cruz. Já os protestantes se reúnem uma vez por mês e participam de uma grande ceia. Comem o pão, bebem o vinho, relembrando as palavras de Jesus que disse: "Fazei isso em memória de mim." E assim é comemorada a Páscoa para ambas as religiões. Bem, pessoal, isso é tudo. Vou ficando por aqui e tchau.